Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é cultura e clima organizacional. Os tópicos a serem abordados nesta aula são clima organizacional, estilos de liderança, perfis e sistemas de administração. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer o histórico que iniciou os estudos de cultura organizacional, definir perfis e sistemas de administração, indicar os principais estilos de liderança. O termo cultura organizacional, num primeiro momento precisamos destrinchar aí a expressão. Então vamos lá. Cultura envolve costumes, regras de um determinado grupo, regras estas explícitas, mas algumas também implícitas. Então percebam que cultura tem a ver com esse ambiente de costumes, condutas de um grupo. No caso aqui estamos falando de organizacional. Então assim, são costumes, regras, condutas de uma organização, que já temos aí agora uma ideia clara do que são as organizações. É um conjunto de pessoas, tecnologia, equipamentos, departamentos que se juntam, estipulam prioridades, definem aí caminhos para atingir a um objetivo. Ótimo! Mas quando efetivamente o estudo de cultura organizacional começou? Para entendermos, precisamos aí recorrer logo ao pós-Segunda Guerra Mundial. O que isso tem a ver com o assunto cultura? Bom, naquele momento a gente tem aí uma aceleração do chamado processo de globalização. Principalmente as empresas americanas começaram aí a se expandir pelo mundo. Nesse momento elas se depararam com um problema. O produto era bom, o preço competitivo, a qualidade do produto também. Mas por qual motivo elas não obtinham o mesmo sucesso em outras regiões do mundo do que lá na sua terra natal? Num primeiro momento, não foi muito perceptível a solução, até que o professor Edgar Schein vem com as suas ideias de que isso tem a ver com cultura. Aspectos culturais. Eu não posso querer expandir o meu negócio mundo afora sem considerar a cultura daquele local, os costumes, as regras explícitas e implícitas daquela sociedade. E aí começamos efetivamente o estudo da cultura. Edgar Schein é considerado o pai da cultura organizacional. Bom, ele resumiu a matéria numa ilustração que capta bem a essência do que vem a ser a cultura organizacional. Pensem num iceberg. Um iceberg, muitas vezes nós conseguimos ver o topo ali do iceberg, mas não é possível saber exatamente a profundidade, o tamanho daquele pedaço enorme de gelo. É mais ou menos assim que devemos enxergar uma cultura. Nós temos, às vezes, aqueles aspectos visíveis, estão no topo do iceberg. Exemplos, símbolos, vestimentas, algumas regras explícitas, a forma que um colaborador atende ao telefone, por exemplo, uma formalização de mensagens, são aspectos do topo ali superficiais. Já outros nem sempre conseguimos captar de imediato, apenas vivendo. São aqueles mais aprofundados, uma camada que fica mais difícil de eu mudar de uma hora para outra. E são as pressuposições básicas, valores. Esse é o conceito de cultura organizacional. Existem várias definições do que vem a ser cultura. Algumas destacam-se, em especial a do professor Chiavenato, que coloca que cultura envolve exatamente isso. Cultura organizacional são os costumes, regras, condutas explícitas e implícitas de um determinado grupo,
no caso de uma determinada organização. Mas você pode pensar o seguinte: aquela figura do iceberg, será que existe uma definição? Será que eu consigo bater o olho e saber qual a parte mais profunda? Qual a parte mais superficial? Bom, é possível se a gente fizer, digamos, uma analogia. Então pensem numa pirâmide e ao ladinho coloquem um iceberg. Você vai conseguir ver que no topo do iceberg, conforme o professor Edgar Schein percebeu, nós temos os símbolos, facilmente mudados muitas vezes, vestimentas. Isso eu consigo de uma hora para outra trocar numa empresa. Mensagens formais, isso é fácil de mudar. Já outros aspectos estão na base da pirâmide, ou seja, pensando num iceberg, muito mais profundos e difíceis de mudar. Olha a situação de uma empresa que adquire uma outra empresa já aí há um longo período no mercado, com seus costumes, suas práticas, concordam, um momento aí importante, delicado, vai ser o alinhamento dessas culturas em prol de um novo objetivo? Na prática, existem dois termos que costumam muitas vezes serem tratados como sinônimos. Porém, não é o caso. Quais são eles? Cultura organizacional e clima organizacional. É a mesma coisa, não é? Resposta: não tem o mesmo significado. Por quê? O clima decorre da cultura. A cultura envolve aspectos superficiais, sim, porém aqueles muito mais profundos, enraizados, que é difícil mudar de uma hora para outra. Costumes, condutas, regras, explícitas, implícitas. Estilos de liderança também são características de uma cultura. Já o clima decorre dela. Então pensem assim: a cultura é atemporal, já o clima temporal. O clima muda de uma hora para outra. Então muitas vezes você entra numa empresa, talvez você já tenha passado por isso, e você fica insatisfeito. Você não gostou muito ali dos costumes daqueles colegas, não bateram muito com seus costumes. A vestimenta padronizada naquela empresa, isso são aspectos da cultura e que você não conseguiu se adaptar muito bem àqueles costumes. E aí o seu clima de trabalho pode ficar prejudicado. Percebeu como o clima decorre da cultura e não o contrário? Falamos há pouco que o estilo de liderança, os estilos, são aspectos importantes de uma cultura. Com certeza você vai conseguir visualizar algumas situações. Pensem assim: eu já trabalhei em uma empresa que o líder, muitas vezes o chefe, era autoritário. Ele passava um serviço para eu fazer e logo em seguida ele já vinha cobrar. E aí, terminou o serviço, não terminou? Não dava abertura para discussões, decisões tomadas em grupo, não. Era sempre autoritário. Ótimo, esse é um estilo de liderança ao qual chamamos o líder autoritário. É aquele líder que toma decisões sozinho. Mas não é o único estilo de liderança. Temos também o estilo liberal. É aquele líder que possibilita que a equipe tome aí a maioria das decisões e no decorrer da execução descubra quais são os melhores caminhos. Conseguiu visualizar um líder liberal? Ou seja, esse líder liberal, ele aumenta a amplitude de controle. Ele dá, digamos, uma distância bem maior para que os colaboradores exerçam as suas atividades. É o único estilo de liderança? Não, vimos, temos o autoritário, agora o liberal e também outros. O democrático. O líder democrático chama a equipe para participar do processo de planejamento, de execução, de controle. A maioria das decisões são tomadas em conjunto,
Democracia. O poder é exercido pelos colaboradores da organização. Temos também o líder indeciso. Ele não sabe que rumo seguir, o que executar, o que priorizar. A equipe, quando olha para um líder desse, normalmente não traz uma grande credibilidade. Então esse é um problema sério aí para o líder indeciso. Tudo fica na mão da equipe. As decisões, controle, planejamento. Só que diferente até do liberal, que permite deliberadamente essa situação, aqui não. Ele claramente mostra uma indecisão de que rumo a seguir. Temos também o líder emergencial. Ele vai aparecer em que momento? Situações de crise, emergência. Situações que eu preciso de um líder para me espelhar. Eu falo, calma, eu sei que o navio está passando aí por uma grande tempestade, eu sei que o avião passa por uma grande turbulência, mas confio no meu líder, eu sei que vamos passar por esse momento delicado. Ótimo. Na administração moderna, recomendamos o último estilo, que é a liderança situacional. Para cada tipo de situação, o líder deve adotar um certo tipo de liderança. Exemplo, em determinados momentos, uma liderança mais democrática, já em outros, emergencial ou até mesmo liberal. Se for preciso, num caso extremo, liderança autoritária. Temos alguns estilos de sistemas. Como assim? Vimos aí estilos de liderança. Mas liderança você vincula à posição de um líder, muitas vezes um chefe. Mas isso vale também para as organizações. Temos alguns sistemas organizacionais de cultura. O sistema autoritário é aquela empresa que não abre espaço para o colaborador participar. Sistema autoritário benevolente. O sistema consultivo são aquelas organizações que querem a opinião do colaborador. E o último e mais aberto e participativo de todos, que é o próprio sistema participativo. Lá, as organizações querem e provocam essa participação ativa do colaborador. Bom, trouxe duas dicas aqui para vocês de filmes. Assistam O Diabo Veste Prada e Mudança de Hábito. Ambos os filmes aí vão retratar para vocês claramente a questão de cultura organizacional. No caso do Diabo Veste Prada, vocês vão ver a situação de um novo colaborador que precisa se adaptar a uma cultura rígida, a uma liderança muitas vezes autoritária. Você vai ver como é difícil, muitas vezes nós não nos adaptamos. Já no filme A Mudança de Hábito, você vai ver como um líder democrático consegue mudar aí um ambiente rígido. É difícil. Vimos que cultura não é fácil mudar, mas com esforço será sim possível. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre cultura e clima organizacional. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!